Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir no livro de Jeremias 24 a 27. Vamos lá. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figo postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinham cesto figos muito bons, como os figos temporões, mas o outro ruins, que de ruins que eram não se podia comer. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muito bons e figos muito ruins, que de ruins que são não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do modo por que veio estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para essa terra. Edificá-lo-eis e não os destruirei. Plantá-lo-eis e não o arrancarei. Dar-lhe-eis um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra como aos que habitam na terra do Egito. E os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam, de sorte que a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, e a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vô-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, nos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto, e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo e da alegria, e a voz do noivo e da noiva, e ao som da moz e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto, e em um espanto essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas, farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela.
tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim, lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as suas obras, obras de suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações a quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém, às cidades de Judá e aos seus reinos e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto e de assovio e maldição, como hoje se vê, a Faraó, rei do Egito, e aos seus servos e aos seus príncipes e a todo o seu povo. A todo misto de gente, todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, Ecrom e o resto de Asdote, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom e aos reis das terras da além do mar, a Dedã, Temã, Buz e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, a todos os reis da Arábia e todos os reis do misto de gente que habita no deserto, a todos os reis de Zinri e a todos os reis de Elão e a todos os reis da Média, a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles ao rei da Babilônia. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, terei de bebê-lo. Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós de todo impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás: o Senhor lá do alto rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, com eia dos que pisam as uvas. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo contra toda a carne, os perversos entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação e de grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós, donos dos rebanhos, porque já se cumprem os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos cairei como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para o dono dos rebanhos. Eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas por causa do brasume da ira do Senhor. Saiu da sua morada como o filho do leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Capítulo 26. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade de suas ações.
Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio posto até aqui, não me ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferia esta palavra na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhes havia ordenado que dissesse, a todo o povo lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto, porque profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló essa casa e esta cidade, desolada e sem habitantes. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada na porta da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouviste com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra essa casa e contra essa cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo o vosso parecer. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trareis sangue inocente sobre vós, sobre essa cidade e sobre os seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para me ouvirdes dizer-vos estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram-no acaso Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? E traríamos nós tão grande mal sobre nossa alma? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jeraim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes de suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas, ouvindo isso, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Jeoaquim, porém, enviou Eunatã, filho de Acbor, ao Egito e com ele outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver na sepultura da plebe. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que não o entregassem na mão do povo para ser morto. Capítulo 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor essa palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correrias e canzis e põe-nos ao pescoço. E envia outros reis a Edom e ao rei de Moabe, aos reis dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu os dou àquela a quem for justo.
Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais dos campos para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos e aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia. Porque eles vos profetizam mentira para vos mandarem para longe dessa terra, e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas essas palavras, dizendo: metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo a espada, a fome, a peste, como o Senhor disse com respeito à nação que não servir ao rei da Babilônia? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem: não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo esse povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvido às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Não lhes dei ouvidos. Servi ao rei da Babilônia e vivereis. Por que se tornaria essa cidade em desolação? Porém, se são profetas e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, do mar, dos suportes e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando deportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. E assim terminamos mais um momento na presença do Senhor. Você já se inscreveu no canal? Obrigada! Ainda não se inscreveu? Se inscreva no canal logo aqui embaixo. Deixe o seu like em cada vídeo que assistir e compartilhe para que juntos possamos fortalecer a fé de muitos irmãos com a palavra viva do Senhor que alimenta o nosso espírito. Um grande abraço e até amanhã!